30 foi o dia, junho foi o mês. 1996 foi o ano escolhido por Deus para a fundação desta querida paróquia São Pedro. A fundação dela, que já havia nascido um pouco antes desta data. O nome dela foi escolhido pelo então padre José Benedito Davi, um também pescador, assim como São Pedro, o nosso primeiro papa. É com grande alegria que comentar um pouco da história dessa paróquia. Nós tínhamos aqui ao lado direito tinha um salão onde se celebrava as missas com o Padre Estevão, e nos fundos tinha um barracão onde se celebrava, onde se fazia, aliás, as festas. Eu lembro que juntamos alguns, até que um belo dia ele convocou o bispo, o Dom Tadeus, para que acontecesse essa reunião. Aí o Dom Tadeus veio até aqui ao salão para conversar sobre a construção dessa igreja. E no momento ele disse que nós tínhamos ideia do que era construir uma igreja, uma paróquia. Aí eu disse a ele que simples, seria com cimento, ferro. Não, ele falou, não é bem assim. A parte monetária. Nós tínhamos, acho que mais ou menos 35 mil na época, que dava para iniciar a fundação da igreja. Mas mesmo assim, insistimos, e para que ele encaminhasse para a gente um padre, para estar à frente a essa paróquia. Que aí, é claro, com o padre à frente, todo mundo ia se empenhar. Bom, um certo dia apareceu o Padre Zé Carlos aqui, para que acompanhasse essa paróquia. E aí se deu o início. Toda casa necessita de um bom construtor. E esta nossa contou com os esforços contínuos do nosso querido Padre José Carlos e do corajoso povo de Deus, pois sabemos que construir não é uma tarefa fácil. Cheguei aqui, a gente estava construindo, Então a gente tinha o carnezinho da construção, tudo. Então tinha todo e as festas eram mais assim, era festa junina, tal, e em prol também, do término aqui da construção nossa. E fazer assim parte disso, Por exemplo, era 1 metro de piso cada família. Então, cada piso que tem aqui colocado, a gente sabe que é a família aqui do, Então, pra gente é muito importante isso. É importante porque assim, é um pedacinho nosso aqui. Então, querendo ou não, a raiz nossa está, presente. E antes não tinha nem reboco aqui, era tudo aqueles de cimento, sabe? Aqueles blocos de cimento, Ferro. Nossa, eu lembro que teve uma missa que eu cheguei a tirar foto, andorinha tudo voando aqui, E para a criançada isso era uma alegria, E era muito legal, a gente não tinha ideia de como que iria ficar. O Igaçaba, quando o Padre Zé Carlos estava aqui, ainda não tinha, a gente não tinha nada, fazia as missas nas casas. Aí depois teve a escolinha do Igaçaba, passou a ser lá, Teve um tempo que aí criou a EMF também, e depois que o Padre Zé Carlos comprou aquela casa lá, onde fez a capela. Era pequenininho, Tinha uma casa do lado que era da catequese. Aí depois o Padre Robson, quando veio, ele fez a melhoria da capela lá da Nossa Senhora de Lourdes, e Santa Luzia. O Padre Zé Carlos é um padre construtor, além de um excelente administrador. Ele não construiu uma paróquia física só,
mas ele construiu uma paróquia com corpo, que somos nós. Então, eu acredito assim que cada formação que ele deu, o caminho chegou aqui com ele, né? A renovação é uma das coisas que eu sempre admirei no Padre José Carlos, é o equilíbrio que ele tinha entre os movimentos, renovação carismática e o caminho neocatecumenal. Então era bem equilibrado, bem interessante, sabe? Após a casa construída, em um tempo de caminhada, chega até nós e permanece nela nosso prático e ilustríssimo Padre Robson Mauro Lourenço, que residiu conosco há quase 20 anos, sempre se empenhando para mantê-la em ordem, promovendo a evangelização raiz, porém futurista. Palavras estas sempre sublinhadas por ele e, é claro, vivenciada pelo seu povo. Para definir, o Padre Robson, eu definiria ele como um pai espiritual, um pai na fé, porque aprendi demais com ele durante as homilias da missa. Ele sempre foi muito claro, ele tem esse dom, por ele ser professor, então acredito que fica fácil para ele transmitir a mensagem e todos nós aprendemos demais com seus ensinamentos, com sua sabedoria. Então eu defino ele como um pai espiritual para cada um de nós, aquele que conduz as ovelhas do Senhor para o Pai. Bom dia, meu nome é Luiz, eu sou originário aqui de Nova Lausanne, nasci aqui e vou fazer para vocês um breve relato da história aqui. Aqui sempre foi uma propriedade particular, que era uma usina de açúcar e álcool. Tivemos aqui vários moradores, ex-moradores hoje, e a história aqui foi que a usina Santa Terezinha vendeu a propriedade para a usina São João de Araras, e pouco tempo depois a Paper, International Paper, veio adquirir a propriedade aqui. Como é uma propriedade particular, a capela aqui de Nova Lausanne ficou um pouco abandonada uma época, até a paróquia São Pedro Pescador nós conseguimos a doação da Paper, da International Paper, para a paróquia São Pedro Pescador. Aí eles deram uma reforma na igreja, aí o Padre Robson começou a celebrar as missas, muitos almoços foram feitos aqui. Acho que geralmente era feito 2 ou 3 almoços anuais aqui, onde muita gente vinha aqui, porque é um lugar que para muitos é inesquecível, para mim também é. E muitos eventos foram feitos aqui. E também, além dos almoços, periódicos aqui que o Padre Robson fazia, ele criou uma caminhada, a caminhada do dia 12 de outubro, onde a saída sai da paróquia São Pedro, no dia 12 de outubro, em direção aqui à fazenda de Nova Lausanne. Aí com a arrecadação acho que própria daqui, dos almoços que o padre realizava aqui, ele começou a reforma da nossa capela, a nossa querida capela aqui de... O Padre Robson ele cumpriu a missão dele na São Pedro Pescador e irá assumir uma missão nova em outra paróquia. Eu até me recordo que na última missa que foi celebrada, que eu estava presente do Padre Robson, na despedida falaram assim: o Padre Robson vai deixar a barca de São Pedro, mas vai assumir o coração da mãe. Sabemos também que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, Moisés e também o nosso. Assim como ele desacomodou todos eles, fez isto conosco também, este povo tão amado e necessitado dele. Assim sendo, traz para morar nesta casa tão acolhedora, São Pedro Pescador, o mais novo padre, nosso Padre Célio, que chega com jeitão de pai, mas tem se mostrado a mãe da casa.
E a gente tinha bastante apoio dele para as ações que os coroinhas gostavam de fazer, não é? O Padre Robson não era uma pessoa que estava presente em encontros, em reuniões, mas tudo que algum dos coroinhas pedia para ele sempre dava um jeito e acertava e contentava o pessoal. Com a saída dele, gerou uma tristeza grande, né? Principalmente nos menores, que a gente aprendeu bastante com ele. Ele também, né, teve os momentos dele conosco e que ia para uma outra missão, onde ele deveria ter outras coisas para fazer, para aprender, e a gente tinha que seguir também, né? E então a gente procurou receber muito bem o Padre Tiago e o Padre Célio, né? Sem aquele sentimento de que pegou o lugar de ninguém, né? Na verdade, todo mundo acrescenta, ninguém tira o lugar de ninguém, cada um tem o seu lugar, não é? E a Pastoral dos Coroinhas tem muito essa memória, né? Não é porque é um crescimento que não tem dificuldades, tem muitas dificuldades, não é? Mas assim, a gente procura que todas as expectativas sejam sempre boas, né? Planos, ideias e expectativas, todo mundo tem bastante, né? Mas existe também um grupo, existe uma paróquia, existe um pároco, não é? Tudo isso tem que ser combinado e é uma construção coletiva, a meu ver, né? Então, assim, ele é o pároco, é ele que toma as decisões, mas existe toda a comunidade que precisa estar, né, assim, mais próxima dele e ele mais próximo também da comunidade, para que isso seja uma coisa comum, coletiva e, né, de comum acordo, de boa vontade, como tem que ser mesmo. O Padre Robson é muito querido por nós, da Pastoral dos Coroinhas. Nós aprendemos muito com ele e com certeza ele tem um lugar muito especial no nosso coração. Continuamos rezando para que Deus continue abençoando a sua missão, sua jornada na fé. A chegada do Padre Célio também nos trouxe muitos aprendizados. A maneira como ele fala da importância de se educar as crianças em torno do altar, a missa das 9h30 voltada para a bênção das crianças também, tudo isso é muito bonito. E é muito bonita também a maneira como ele fala com as crianças, a atenção especial que ele dá para a nossa pastoral. Então, realmente, o Padre Robson deixou o seu legado, muito importante para esses 25 anos da nossa paróquia, e o Padre Célio está construindo também a sua história com a gente, sempre com muito carinho, com muita atenção e nos ensinando muito sobre tudo. Então, que Deus continue abençoando cada um de nós. E logo dá à luz a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, tão esperada nesses tempos da pandemia, pois ela está ampliando a evangelização e o reino de Deus a todos os povos, em especial os virtuais, que não podem vir neste momento até ela, mas recebe ela em seus lares, em suas casas. Bom, com a vinda do Padre Célio, ele trouxe, né, essa iniciativa de criar a PASCOM e para ajudar, né, nesses tempos de pandemia, porque o povo não podia vir presencialmente aqui na igreja, né, para participar das missas. Então ele resolveu, né, trazer essa ideia para conseguirmos, né, transmitir as missas e conseguir evangelizar o povo, né, nos meios sociais. Esse feito do nosso atual pároco foi muito importante, né? Ainda mais decorrente da pandemia, onde não poderia se ter missas presenciais, né? Foi um feito que ele realizou para que, né, a princípio começasse a transmitir as missas, né? E depois foi uma pastoral que foi crescendo, foi tomando forma, tomando uma iniciativa legal, onde a gente realiza até hoje as transmissões da missa, projetos também que nós temos para a evangelização das mídias sociais, né? Revolucionamos um pouquinho das redes sociais da paróquia que já eram existentes. Então foi algo que revolucionou muito, né, em questão de pastoral aqui na nossa paróquia, e algo que também mexe um pouco a estrutura, né, com todo esse diferencial que a PASCOM tem, que é revolucionar e trazer um pouco mais de felicidade, né, nesse meio pastoral. Nós estamos nesses 25 anos da paróquia São Pedro Pescador, essa grande comemoração. Nesse tempo todo, eu tive a oportunidade de estar nessa paróquia durante 19 anos. Logo depois, o Padre José Carlos,
os trabalhos que o Padre José Carlos tinha iniciado nesses 6 primeiros anos da paróquia. Nós tivemos a oportunidade de poder continuar esse trabalho. Todos os trabalhos nós continuamos e ampliamos alguns trabalhos. Nesses 19 anos foram muitas pessoas que trabalharam, muitas pessoas que passaram por essa paróquia. Eu gostaria de lembrar apenas algumas pessoas, seriam várias, mas eu lembro aqui 3 pessoas que nos ajudaram muito, de modo especial na nossa pastoral social. O Nelson Toma, que foi um dos fundadores, um dos criadores da nossa associação assistencial São Pedro Pescador, que deu a sua vida pela nossa associação, se empenhou muito pela nossa associação e hoje está associado em Deus no céu. Uma outra figura que nos ajudou muito durante esses 19 anos que eu estive aqui foi o Sardinha, uma pessoa que também trabalhou muito por essa paróquia, literalmente deu a sua vida por essa paróquia, fazendo todo tipo de serviço nesses anos todos que ele esteve aqui conosco. Uma terceira pessoa que eu gostaria de lembrar também nesse tempo é a Dona Diva, uma senhora também que esteve junto conosco, que deu a sua vida por esta igreja, por limpar essa igreja, por ajudar nas coisas da igreja. Então esses 19 anos foram muitas pessoas que passaram, todos de uma forma ou de outra se empenharam muito nos trabalhos, tanto pastorais como sociais da nossa paróquia, desta paróquia. Eu só tenho que dizer parabéns. E esse tempo que eu estive junto aqui, esses 19 anos nessa comunidade, nessa paróquia, para mim foi muito bom. As pessoas, as amizades que foram feitas, tenho certeza que vou levar para uma vida toda. E, além de tudo, Mogi Guaçu, eu sou cidadão guaçuano, então Mogi Guaçu está no meu coração, sempre estará. Quando eu aposentar, eu voltarei para esta cidade, porque é essa cidade que eu escolhi para passar meus últimos dias da minha vida, se Deus quiser e Deus me permitir. E com certeza São Pedro Pescador estará sempre no meu coração, como uma comunidade que eu aprendi muito, que me ensinou bastante e que eu pude também fazer muito por essa comunidade. Deus abençoe e parabéns por esses 25 anos. Queridos amigos da paróquia São Pedro Pescador, essa aqui é a minha comunidade de origem, onde eu cresci na fé desde criança, amadurecendo a minha vocação, e me alegro por celebrar neste ano jubilar, por ocasião dos 25 anos, bodas de prata. Queridos irmãos, continuemos a nossa missão, escrevendo esta belíssima história nesta minha cidade natal, Mogi Guaçu, nesta comunidade que eu tanto amo, e que vocês continuem rezando por mim, continuarei rezando por vocês, e juntos continuemos fazendo o reino de Deus acontecer. Eu, Padre Marcelo, quero parabenizar essa nossa paróquia de São Pedro Pescador, da qual uma alegria de ter participado e principalmente da oportunidade de viver com a vida de cada um de vocês poderem deixar eu entrar na sua casa. Durante um ano aqui servi como vigário desta paróquia e desde já parabenizo a todos vocês nesta alegria desses 25 anos, que o Senhor Todo-Poderoso proteja cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Eu gostaria, nessa ocasião do Jubileu de Prata da Paróquia São Pedro Pescador, trazer assim um grande abraço, as felicitações e os meus votos de que essa comunidade de São Pedro Pescador possa continuar cada dia mais, crescendo na fé, crescendo na comunhão, sendo realmente um testemunho de acolhimento, um testemunho de vida para todos. Eu desejo que esse jubileu possa ser a colheita dos frutos que foram plantados aqui desde muito tempo atrás, quando a paróquia começou, e que eles possam ser semente de um futuro cada vez mais promissor na missão. É o que eu desejo a todos vocês. Obrigado. 25 anos se passaram. Quantas alegrias, quantos projetos, quantos sonhos. Quantas pessoas trabalharam no início da construção da nossa paróquia. Quantos tijolos, quantos cimentos, quanta areia, quanta doação. Quantas pessoas compraram o quadrinho São Pedro para o reboque da nossa paróquia.
Quantas pessoas vieram buscar se alimentar da palavra, se alimentar de Jesus. Quanta alegria! Louvo, bendigo a Deus pelos anos que pude estar nessa paróquia. E peço que o Senhor, na sua infinita bondade, continue derramando muitas bênçãos e muitas graças, para que vocês continuem sendo fiéis, perseverantes na missão de evangelizar. Deus os abençoe e os proteja. Estou rezando e agradecendo a Deus pelos 25 anos de história nesta paróquia de São Pedro Pescador. Meu abraço, minha gratidão e minhas orações. A todos da paróquia São Pedro Pescador, quero desejar aqui os meus parabéns, que Deus possa cobrir de bênção. E eu tenho orgulho de ter feito parte, apesar de breve, de ter feito parte da história dessa paróquia. E que pela intercessão de São Pedro, vocês possam crescer cada vez mais e tornar-se também pescadores de almas para o reino de Deus. Deus abençoe e contem sempre com as minhas orações. A paróquia São Pedro Pescador de Mogi Guaçu, quero desejar através dessas poucas palavras todo o meu afeto, meu carinho, parabéns pelo Jubileu de Prata, que será celebrado este ano, no mês de junho. Tenho a alegria de poder dizer a vocês que no tempo do meu ministério, como padre e como seminarista, eu tive o privilégio de passar aí com vocês. Então, na pessoa do Padre Célio, quero desejar que a paróquia possa sempre crescer na fraternidade, no amor, se tornando sempre esse sinal da presença de Deus pela intercessão de São Pedro Pescador. Obrigado pela amizade, obrigado a todos pelo carinho sempre manifestado através das liturgias, através da própria amizade, sabendo que Deus constrói, história conosco. E uma das histórias da minha vida eu posso ter certeza e dizer, com toda a alegria do coração, que eu pude ter a graça de participar com vocês. Então, que Deus abençoe, parabéns, felicidades, Padre Célio, a toda a comunidade paroquial da Paróquia São Pedro Pescador. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois o zelo de tua casa me consome. A celebração de um jubileu é um evento recorrente na vida da igreja e esse ano a paróquia de São Pedro Pescador está comemorando o seu jubileu de prata. O ano jubilar, tornando-se solene a história desta comunidade paroquial, é um grito de alegria. Assim, um jubileu paroquial deve ser um tempo de graça, um ano para renovar as energias e continuar a evangelização, confiando na providência de Deus e na disponibilidade de cada um de nós que nos tornamos paroquianos. Gratidão sejam oferecidas a Deus pelos 25 anos da paróquia de São Pedro Pescador. Parabéns a todos os que incansavelmente colaboraram e que colaboram para o caminhar dessa paróquia. Deus abençoe vocês. Com muita alegria que eu deixo aqui meus parabéns à comunidade de São Pedro, porque sem comunidade não há paróquia. 25 anos de fundação, mas uma comunidade que era antes, que foi esses 25 anos e que deve ser sempre. E que São Pedro inspire essa comunidade no anúncio do Evangelho, no cuidar das pessoas, daquilo que é o serviço de cada um, o serviço da comunidade de evangelização. Fazendo com que São Pedro se torne uma casa de oração, uma casa do pão, uma casa da caridade e uma casa também da missão, onde possa levar o Cristo a todos. Parabéns e perseverança dentro da comunidade da Igreja. Possamos dar hoje e sempre pela existência deste Deus que prometeu estar conosco todos os dias até o fim do mundo. E escolheu a todos que por aqui residiram ou fizeram apenas uma visita rápida. Todos são membros que fazem parte do corpo que comemora as bodas de prata, os 25 anos da paróquia São Pedro Pescador. Ou como dizem os jovens, o nível da paróquia São Pedro Pescador, onde Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E o que mais eu tenho a dizer a vocês?
Viva São Pedro! Viva Jesus Cristo, o Filho único de Deus! E viva nossa Mãe, a Virgem Maria. Amém. Salve, salve, nosso padroeiro. De todos os papas, ele foi o primeiro. Salve, salve, nosso padroeiro. De todos os papas, ele foi o primeiro.